sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. O tema hoje é bastante extenso. Vamos ler junto comigo o tema da nossa aula, que diz assim, ó, boas práticas para sustentabilidade ambiental, valorização das áreas verdes, dentre outras. Tema bem extenso, mas vamos conversar, está bem claro aí, né? Sobre preservação, né? Como a gente deve e o que nós ganhamos quando nós preservamos as nossas áreas verdes. Mas eu não estou sozinho aqui, não. Comigo no estúdio, já acompanhando as mensagens que vocês vão mandar durante a aula, está aqui comigo a professora Kedma. Eles estão por aí? Claro que estão, professor. Tudo certinho. Tudo Estou certo. vendo que a aula, até pelo tema, vai ser bem interessante, hein? Pois Eu é. estou a postos e Luan também tá. Martim, Regina estão acompanhando. Estavam na aula anterior e continuam presentes aqui. Vamos embora? Olha aí, coisa boa. Além da professora Kedma, nossa amiga Ingrid está aqui embaixo fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível para todos vocês. Vamos seguir e já observando os nossos espaços, nossas áreas verdes, que nós temos no interior do estado. A gente sempre, quando pensa área verde, natureza, a gente pensa lá, né? Quando a gente se afasta um pouquinho do litoral, quando a gente se afasta dos grandes centros urbanos, mas nos centros urbanos também há as suas áreas verdes, né? E é preciso, é necessário que tenha, para que você dê uma parada, de repente você está no dia, na correria, quem está ali sai da escola, vai para o trabalho, e assim, a movimentação da cidade. E é bom que na cidade também tenham os espaços que as pessoas possam parar um pouco, respirar. Tem os parques, as praças, para que de repente possa se fazer uma caminhada, brincar também. E é importante pensar no projeto das cidades, na construção da cidade e, claro, deixar que dentro desses espaços urbanos também tenham áreas como essa que vocês estão vendo aí na imagem. É importante também que seja preservado. Além de ser construído, projetado para que ele exista, ele, além de existir, precisa ser preservado. Então, quando nós não temos aí, né, quando nós temos a falta de planejamento urbano de décadas passadas, reflete no atual cenário de degradação das cidades. Por quê? Muitas cidades, muitos espaços foram mal projetados, não se pensava nesse processo do verde. E aí, tornando cada vez mais evidente a necessidade de reflexão sobre como alcançar o equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano e as áreas naturais. Então a gente precisa sempre, nesse processo, as cidades elas vão crescendo, os espaços urbanos crescem cada vez mais, seja no litoral, seja no interior do estado, mas a gente tem que, quando vai construir esses espaços aí, pensar na preservação, em manter aí as áreas verdes. As áreas verdes urbanas, como parques e praças, assumem um papel importante como indicadores na avaliação não só da qualidade de vida da população, mas principalmente da qualidade ambiental. Então a gente precisa, dentro desses espaços, manter essas áreas verdes. Quanto mais áreas verdes, mais nós vamos ter aí a preocupação, né? Vai estar claro para a gente a preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Então imagina só uma cidade toda construída, só concreto, cimento, prédios, você não tem nenhum espaço, nenhuma área verde. Você acha que vai trazer mais benefícios ou malefícios, por exemplo, à nossa saúde? Os benefícios das áreas verdes urbanas são diversos. Vão muito além da valorização visual, ornamental de um espaço. Então, quando nós vemos uma paisagem como essa, uma área como essa, vai muito além do visual. Eu posso dar um exemplo para vocês. Imagina que você está no centro da cidade, numa área totalmente construída, no calor ali de meio-dia. Meio-dia, aquele sol escaldante. Você quase não sente nenhum vento batendo no seu rosto. Mas, de repente, você anda mais um pouquinho aqui, por exemplo, no centro do Recife, e chega no Parque 13 de Maio. Você já sente ali uma diferença no próprio clima.
num espaço. E também, claro, um espaço onde as pessoas podem conversar, sentar, afastar-se um pouquinho, por exemplo, do barulho dos carros, dos automóveis, da fumaça intensa. Então, isso vai ser importante porque também nesses espaços, além de nós vamos encontrar outras figuras ali, outros animais estarão presentes ali nesses espaços também. E é por isso que a gente tem que pensar a cidade dessa forma, preservar sempre o verde. Deu para entender? Imagina, se toda a cidade do Recife não tivesse nenhuma área verde, não tivesse nada, nenhuma árvore, nenhuma planta. Imagina quando isso vai crescendo e vai chegando lá, se estendendo, saindo da cidade, saindo aqui dos grandes centros urbanos, passando para os bairros e outros espaços. A gente já começa a perceber que isso vai trazer, obviamente, malefícios à sociedade e ao bem-estar como um todo. E aí vamos falar. As áreas verdes, aí no caso, elas possuem uma importante função de reduzir os efeitos da poluição, e aí é o que a gente está falando, a poluição, dos ruídos, agem diretamente na redução da temperatura, na velocidade dos ventos, além de influenciarem no balanço hídrico, e ainda podem servir de abrigo para diversos animais silvestres que vivem nas cidades, como pássaros, insetos, entre outros animais. Então, quando nós estamos ali no nosso bairro, na nossa casa, a gente consegue visualizar, abrir a janela, abrir a porta, a gente consegue ver alguns pássaros passando, alguns pássaros que às vezes vêm até nos visitar, param na nossa janela. Esses animais e toda essa área, isso é importante para a preservação do meio ambiente, preservação da vida. Teve alguns exemplos que foram claros assim nas cidades, nos grandes centros urbanos, e aqui em Recife já aconteceu também. No período mais intenso da pandemia, onde as pessoas estavam circulando menos carros nas ruas, menos pessoas, menos agitação, era comum a gente observar alguns animais silvestres em algumas praças aqui da nossa cidade também. Eles se sentiram mais à vontade para estar circulando naquele espaço, porque aí tinham menos pessoas. Geralmente, infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguem conviver de forma amigável com alguns animais. E aí o animal aparece ali no parque público, o animal aparece na praça, as pessoas querem jogar uma pedra, querem bater, e isso não é legal, né? E os animais, porventura, parece que compreendem isso. Eles se sentem acuados a estar em contato ali com os seres humanos, preferem ficar reclusos, e aí quando vê à noite, quando a coisa está mais tranquila, é que eles dão a voltinha e saem. Mas, claro, isso é uma falta de consciência, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa viver em harmonia com a natureza como um todo. E aí, ter esses espaços na cidade é importante, e é importante que a gente saiba conviver com esses animais também. Diga lá, professora. É isso mesmo. Eu não sei se vocês que estão em casa já tiveram a oportunidade de ir no Jardim do Baobá. Já foram ali pela Rui Barbosa, zona norte do Recife. Eu acho que ali já é zona norte, né? Isso. Então, lá a gente tem alguns exemplares de animais que ficam por lá, né? Fácil de a gente encontrar capivaras, inclusive depois da reforma prejudicou bastante o habitat deles. Mas eles estão lá. Se você for no Jardim do Baobá, você vai ter a oportunidade de ver capivaras lindas, inclusive. Animais belíssimos. E o que o professor fala é verdade. A intenção daqueles animais estarem ali é porque ali é o lugar dele. Ali é o lugar que ele utiliza para se abrigar. A gente humano utiliza como espaço de lazer. O que o professor fala em relação à sensibilização, em conscientização ambiental é muito real. Porque a gente precisa respeitar o espaço deles também. Então, quinto ano, fica esperta a garotada. Nada de viu o animal, vai jogar pedra, vai mexer, vai jogar coisa, nada disso. Inclusive, até determinados tipos de alimento não se jogam para esse tipo de animal, tá? Pois é, a gente precisa ter essa consciência, precisa Isso. espalhar essa ideia. Isso acontece no centro da cidade, como a professora está falando, no Jardim do Baobá, e em outros espaços, e até no nosso bairro também. Sim. A gente encontra esses animais, a gente não vai tentar pegar, tentar puxar, tentar bater, jogar uma pedra, jogar comida. A gente precisa também ter essa consciência e, claro, se a gente observar alguém fazendo isso, algum coleguinha, algum amigo, a gente conversa, ó, é importante, deixa ele lá, o animal ele não está fazendo nada contra você.
E algumas pessoas, mas se eu for lá, ele vai bater, ele vai me atacar. Muitos desses animais, na verdade, utilizam isso como um mecanismo de defesa. Eles precisam se defender de alguma forma. Mas se você passar e ele estiver lá no cantinho dele, você passou, observou, eita que bonitinho, passou, seguiu, ele vai continuar a vida dele lá tranquilamente. Beleza? Claro, se você for lá no Jardim do Baobá, você vai ver que tem, por exemplo, algumas mesas de madeira. Se você sentar ali na mesa de madeira, comendo, você vai conseguir observar ao longe lá, eles passeando lá, interagindo com eles, comendo, andando. E que legal, que bonito, né? A gente ter dentro do centro, a gente poder ter esses animais, poder tirar uma foto, por exemplo, fazer um registro. E aí a gente vai tentar manter essa relação harmônica entre a gente e os animais, entre a natureza. Isso é importante. Além de tudo isso, essas áreas verdes combatem o temido microclima urbano, favorecendo pelas estruturas e elementos como asfalto, edificação, concreto, amianto, vidro, metal, com elevada capacidade refletora, geram ilhas de calor, responsáveis pelo aumento de chuvas de grande intensidade e, consequentemente, inundações. Então, essas áreas verdes vão contribuir na diminuição desses processos de inundações também. Então, a importância das áreas verdes urbanas na adaptação das cidades às mudanças climáticas ímpar. Afinal, as variáveis climáticas também são determinantes para a dinâmica das doenças, principalmente as de vias respiratórias ou aquelas que atingem grupos suscetíveis como idosos e crianças. Então, a gente pensar nesse processo de preservação, o processo de resíduos também. Então, por exemplo, se você chega numa área dessa, aberta, num campo, onde você coloca pneus ali, por exemplo, e quando chover, esse pneu vai acumular água, ali nós vamos ter um provável foco, por exemplo, para mosquitos, né, como um mosquito que vai transmitir aí o vírus da dengue, por exemplo. Então, a gente precisa, entre outras doenças também, então a gente precisa sempre ter esse cuidado. Se a gente vai agredir o meio ambiente, se a gente vai agredir ali a natureza, é como se nós estivéssemos nos agredindo também, porque isso vai ter uma consequência para a gente. Então, a gente precisa estar sempre ligadinho. Além da gente, os órgãos públicos são responsáveis por gerenciar e manter essas áreas, mas também é dever da população contribuir com sua conservação. Afinal, elas beneficiam a todos, pois desempenham funções básicas, sejam elas ecológicas, estéticas ou sociais. Quer ajudar a preservar a área verde urbana mais próxima de você? Veja algumas dicas. Ajude a manter a área limpa. Lembra dessa história do pneu? O pessoal joga, às vezes está passando ali, tem um riacho, algo que passa ali perto, no bairro, a pessoa começa a jogar lixo ali. Isso não é legal. Existe a coleta seletiva de lixo. Então, espera o dia, o caminhão vai passar e vai recolher de maneira correta. Evite o acúmulo de entulhos e resíduos de construções aí nas proximidades. São ações pequenas que cada um fazendo a sua parte vai, num todo, ajudar muito. Respeite a fauna local. Olha o que a gente acabou de falar. Respeite a fauna local. Ela pode ser responsável por dispersar, por exemplo, sementes. E aí a gente vai ter uma grande quantidade de árvores. O animal ele vai se deslocar de um lugar para o outro, um pássaro que vai de uma flor para outra e vai levando essas sementes de um lado para o outro. E aí a gente vai ter, claro, consequentemente, mais áreas verdes, que é importante. Não alimente animais nessas áreas. Lembra que a professora acabou de falar? A gente não vai pegar, eu estou comendo um salgadinho aqui, vi aquele animal bonitinho, vou jogar para ele. Esse alimento pode prejudicar ali esse animal e ele pode vir até morrer. Com o tempo ele vai ficar doente e por conta de algo que a gente jogou, que não era um alimento específico, né? Não faz parte da dieta daquele animal. Cuide da flora local, mas procure conhecê-la melhor para saber as necessidades específicas. Essas plantas aqui, será que eu posso, por exemplo, eu achei legal essas plantas aqui e vou todos os dias jogar água nela. Será que é assim que funciona? Será que isso é correto? Então a gente precisa entender também essa fauna. E fique atento, você também pode ajudar comunicando à prefeitura quando houver necessidade de procedimentos especiais. Poda da árvore, por exemplo, a árvore está aqui, os galhos estão já batendo na fiação elétrica, o que eu vou fazer? Vou cortar a árvore como um todo? Cortar? Não. Existe um serviço específico para isso, que ele vai fazer a poda das árvores. E aí,
na prefeitura, por exemplo, se a gente está falando aqui em Recife, na prefeitura vai ter o órgão específico que vai trabalhar justamente para fazer a poda da árvore, para cuidar desses espaços, além da gente, o serviço público também. E aí, se por um acaso precisar, eles é que vão saber se vai precisar, por exemplo, podar ou extrair a árvore. De repente, a árvore tem raízes muito profundas, muito grossas e estão ali, por exemplo, atrapalhando a estrutura de algum prédio, de alguma casa, e aí de alguma, por exemplo, algum córrego que está passando, mas aí, claro, as pessoas estudarem, elas vão saber a necessidade disso. Então, a gente precisa comunicar às autoridades competentes. Plantio de novas árvores para substituir as que forem extraídas, dando preferência às nativas, preservação e tratamento de pragas e doenças, recolhimento de entulhos. Então, a gente precisa estar sempre pensando dessa forma e existem os órgãos públicos que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar. Estou curioso aqui para saber, você que está acompanhando essa aula, como é a sua rua aí, o seu bairro? Tem a coleta seletiva? Tem espaços onde as pessoas costumam acumular ali os resíduos, lixo? Como é que está por aí, perto da sua casa? É tudo tranquilo ou precisa melhorar? Como é? A professora Kedma, lá pelo seu bairro, onde a senhora mora, é tudo tranquilo por lá? Ou tem alguns pontos que precisam melhorar também? Sempre tem, né, professor? Principalmente quando as chuvas começam, né, a aparecer com maior frequência. A questão do lixo no bairro onde eu moro, inclusive, eu já vou deixando o toque, tá? Gente, cuidado quando vocês vão jogar lixo na rua. Existem alagamentos que acontecem porque os córregos ficam entupidos, então precisa ficar atento. Essa aula do professor Givanilson foi muito importante para a gente ficar esperto nessas questões do meio ambiente. Os alagamentos que acontecem, essas coisas, a rua suja, pontos de recolhimento de lixo, isso acontece porque a própria população colabora, tá? Se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo e a gente vai sofrer bem menos com problemas ambientais, hein? Fica esperto. Exato. Nós já estamos chegando no finalzinho da nossa aula e eu coloquei essa imagem aqui para mostrar que nós podemos viver sim em harmonia com a natureza. As cidades elas vão crescendo, elas vão se modernizando cada vez mais, isso é necessário, a tecnologia, tudo isso faz parte da vida do ser humano. Mas a gente também deve pensar nas áreas verdes e tentar manter aí o equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Diga lá, professora, já para a gente encerrar o momento. Para a gente encerrar, Luan e Regina comentaram aqui. Luan dizendo que precisa melhorar onde ele mora e Regina dizendo que alaga tudo. E aí, Regina, tá bom de tu conversar com o pessoal do teu bairro, hein? Você acompanha o Educa Recife, então dá a tua colaboração com as pessoas, né? Conversando com as pessoas de onde você mora. É isso aí, professora. A gente já está acabando, né? Estamos encerrando a nossa aula. Infelizmente, chegamos ao fim, mas eu tenho certeza que o quinto ano ficou atento, ficou aí esperto e vai colaborar para a gente melhorar ainda mais as questões ambientais. É isso aí. Então, encerrando a aula de hoje com a palavrinha equilíbrio. A gente pode viver na cidade de forma harmoniosa também com a natureza. Espero que vocês tenham gostado. Levem essa mensagem à frente, conversem com as pessoas que a gente pode viver bem e viver por muito tempo assim, respeitando a natureza. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.